Fala galera, estou aqui novamente atendendo aos pedidos dos senhores, ou melhor, ao pedido dos senhores. Vou falar um pouquinho sobre método de estudo, só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar sobre método de estudo durante a faculdade, tá? Porque muitos que entraram, que pediram para eu dar umas dicas, ainda estão na faculdade. Então, eu achei que não seria legal já mostrar como eu estudei para concurso público. Hoje eu falo para faculdade, tá certo? Amanhã, e o que eu vou falar hoje serve, claro, para concurso público, para OAB, e aí no próximo vídeo eu falo da minha preparação para o concurso de delegado de Polícia Federal. Antes de mais nada, o que eu sempre falo, o que eu vou falar aqui não é verdade absoluta, eu vou falar para vocês o que eu, Moacir, utilizei, a experiência que eu tive de vida, né? A minha experiência, como eu estudei, e às vezes o que eu estudei vai servir para você, como também às vezes não vai servir, tá certo? Vejam, durante a faculdade, o que eu questiono muito com os alunos? A galera quer estudar na véspera da prova, e não adianta falar que não, eu peguei uma semana antes. Não adianta estudar uma semana antes, uma coisa que você estuda um bimestre todo. E se a matéria, se o professor exige ao final do semestre, a matéria do semestre, estudar com uma semana de antecedência não vai dar muito menos. Uma coisa que vocês não podem tirar de foco é que vocês escolheram, não foi a faculdade que bateu atrás de vocês falando, por favor, faça direito, nós precisamos de profissionais de direito. Não, é você que fala que gosta do curso e quer fazer. Se é uma coisa que você quer fazer, poxa, estuda, porque é para a vida de vocês. Não adianta estudar aquela coisa de memória esponja um dia antes da prova, porque legal, vai tirar 9, 10, joinha, só que você não vai absorver aquele conteúdo. Aí você vai esquecer. Aí depois você vai fazer cursinho lá na frente para a OAB e você vai ter a cara de pau de falar, nossa, eu nunca tinha visto isso na faculdade. Quando na verdade isso não é verdade. Tá, você pode até ter um ou outro caso aí, mas na maior parte das disciplinas que eu conheço, os professores são sérios e os caras dão aula. Então não existe isso, né? Vejam, pessoal, qual que é a primeira dica que eu dou para vocês? Tentem se disciplinar para um determinado horário e um determinado local vocês estudarem. Como se fosse um ritual, como se fosse para vocês meditarem, para vocês orarem, para fazer qualquer coisa ritualística. Vocês não têm um determinado ritual para comer, para tomar banho, antes de ir no banheiro, enfim. Escolham um horário e um local, tá certo? Escolher o horário local, aquele dia e naquele lugar vocês vão estudar todos os dias. Não adianta querer chegar e falar assim, eu vou estudar 3 horas por dia. Não vai estudar. É a mesma coisa do cara que chega empolgadão na academia, quer pegar 100 quilos de supino, não aguenta pegar 30 de supino e dá 2 semanas, ele cheio de dor, ele fala, pô, vou parar de treinar. Não, porque não é assim, tem que respeitar o processo. A mente é a mesma coisa. Então, comecem a estudar, sejam sinceros com vocês mesmos. Quanto tempo você está disposto para começar? 10 minutos? 20 minutos? 30 minutos? 1 hora? Isso depende de vocês. Tá certo? O que eu, Moacir, fazia? Ao longo da semana, à medida que o professor ia dando as aulas, por exemplo, hoje eu tive aula de empresarial e administrativo. Eu procurava em livros a respeito daquela matéria. Num primeiro momento, eu tentei ler todos os livros, para ver que autor que eu conseguia me identificar. Porque às vezes a escrita do professor
você não se identifica com ela. Às vezes é um livro que foi escrito para pessoas que estão mais avançadas, ou às vezes você acaba não se identificando com a linha de raciocínio do professor. Então é importante no começo vocês testarem bastante, principalmente no primeiro, segundo ano. Depois que fez isso, escolham 2 livros para acompanhar vocês. Então, por exemplo, processo civil, eu gostava do Nelson Neri, que é o código dele, e gostava do um cara desembargador, Teodoro Simões, agora eu não lembro, ele era desembargador lá em Minas Gerais. E eu gostava desses livros. Depois e gozado que durante a faculdade isso mudou. Eu comecei a gostar do Vicente Greco Filho, eu lembro disso. Então, peguem 2 livros, e é legal 2 livros para vocês terem 2 visões. Então, as minhas anotações que eu fazia em sala de aula, fazia em azul. E aí, o que eu pegava desses livros que o professor não falava em sala de aula, porque o professor não consegue, durante o tempo que ele tem para dar aula, ele não consegue esgotar aquele assunto. Então, ele vai dar o que ele entendeu que é o melhor, é o mais importante para você saber. Então, pela leitura, eu conseguia pegar algumas coisas que não foram dadas e eu anotava com outras cores. Como são 2 livros, eu pegava um verde e um vermelho. E ficava tudo aquilo no caderno. Nos finais de semana, eu tentava pegar testes relacionados à matéria que eu aprendi na semana e tentava fazer em casa, principalmente teste da OAB, porque era a primeira prova que eu ia fazer. Pegava questões dissertativas também para entender, né, e para escrever, e depois eu conversava com os meus professores na semana seguinte, no tocante a essas questões, se eu não entendo, por que essa daqui está errada? Eu vi que o gabarito deu tal, mas é essa mesma, professor? Por quê? Para o professor tirar essa dúvida. Porque às vezes o professor enxerga uma coisa que você não está enxergando, até porque você está na graduação, você está começando, é normal. Na semana seguinte, então isso durante a semana. Na semana seguinte, eu vou ter aula de amanhã, eu vou ter aula de novo de processo civil e administrativo. Eu pegava as anotações que eu fiz na semana passada, tá tudo no caderno, em azul, verde e vermelho. Eu dava uma lida. E aí, se tinha algum comentário a artigos da lei, da Constituição, do Código, eu ia nos respectivos institutos, ia lá nos respectivos diplomas, eu ia lá e lia. Isso eu fiz ao longo dos 5 anos da faculdade. E nas minhas férias de julho e janeiro, eu curtia, eu viajava, eu namorava, eu fazia tudo. Só que eu levava os meus cadernos. E eu dividia esse meu caderno com todas as anotações em dias. E eu acabava de ler o caderno todo, por exemplo, férias de julho, eu acabava de ler em julho todo. Então, em agosto, quando voltava, eu não estava desmemoriado, eu lembrava do que o professor havia falado. Isso é muito importante, porque eu fiz isso no primeiro ano. No segundo ano, eu peguei o caderno do primeiro ano e o do segundo ano. No terceiro ano, o do primeiro, do segundo e do terceiro, e assim até o 5º ano. Chegou no 5º ano, eu particularmente não estudei especificamente para a primeira fase da OAB. Eu fiquei me preocupando em descobrir as peças da OAB, se tinha que fazer peça de interposição ou não, ou se era uma petição única. Era o que eu me preocupei. Eu não me preocupava, porque a partir do 3º, 4º ano, eu comecei a fazer de final de semana as provas anteriores da OAB. E eu lembro que desde o 3º ano, eu já acertava mais de 50% da prova. Então, claro, não é que eu cheguei no 3º ano, tô acertando mais da metade, dane-se. Não, é aí que você tem que estudar mais, porque você tá no caminho certo. Percebe? E eu fui nessa pegada até terminar. Eu acabei não usando o livro, não fazendo cursinho,
fui na raça, aquilo que eu falei no vídeo anterior, mente limpa, todos os problemas fora, foco na prova, não é um bicho de 7 cabeças, eu não concorro com ninguém, vocês concorrem com vocês mesmos, e deu certo. Então a galera que está na faculdade, aproveitem essa oportunidade. Principalmente o pessoal que está do segundo ano para frente. Porque no primeiro ano ainda tem uma facilidade. No primeiro semestre, você tem matérias que não vai precisar para o OAB, tipo economia, linguagem jurídica. Não vai precisar. Então é matéria menos para você estudar. Mas já comecem a estudar com um pouco que vocês têm, por exemplo. Civil e penal vocês já começam desde o início. Então já começa a tocar o terror. Eu não estou falando para deixar de viver. Eu vivi minha vida e vivi bem. Não me arrependo de nada. Só que eu estudei. Então façam isso. Vocês vão tirar de letra. Se eu conseguir, vocês conseguem. Beleza? Comenta aí se faltou alguma coisa. O pessoal que está na faculdade, se tem mais alguma dica para passar. Porque agora eu não peguei a época das videoaulas, né? Então tem o pessoal que gosta de estudar também usando a internet. Na internet eu vou falar bastante dela quando eu for falar de preparação para concurso, tá? Mas aí deixa que são outros 500. Hoje eu quis falar, me limitar da faculdade. Se preparando para a faculdade, se preparando para a vida. Beleza? Principalmente exame de ordem. Próximo vídeo eu prometo que eu faço sobre como eu estudei para concurso público e como hoje vocês poderiam implementar o que eu fiz, tá certo? E comentem aí se vocês gostaram ou não, se não gostou já comenta também para eu mudar, porque a gente tem que evoluir, né? Em tudo a gente vai evoluindo, isso é uma forma de eu ficar mais próximo de vocês. Também comentem, compartilhem com os colegas, eu vou postar esse vídeo também no YouTube, fechou? E até a próxima, pessoal. Boa semana para todos.